Fala pessoal, sou o Thiago e vamos começar mais um dia a dia aqui na ETL Motors. E para começar essa semana, dia 15/7, vamos falar um pouco mais desse Cruze. Esse Cruze ele apareceu no nosso vídeo do dia 12/7, mostrando o defeito dele, que era fumaça no escapamento. Estava saindo muita fumaça pelo escapamento conforme você dava a partida. Tanta fumaça que chegava a cobrir a oficina aqui daquela fumaça branca de queima realmente de óleo. E qual que é o defeito desse carro? Tanto desse carro como do Sonic, eles dão bastante defeito no diafragma. Aqui vai um diafragma que ele controla a pressão interna dentro do motor, o famoso blow-by. E aqui a gente já tirou a tampa de válvula, aqui vai a tampa de válvula. Essa aqui é a tampa de válvula, que a gente tirou o motor ali. E aqui internamente dentro da tampa de válvula a gente tem essa cápsula. Essa cápsula que ela vai aqui. Deixa eu ajeitar aqui, ela vai aqui, essa cápsulazinha, ó. E dentro dessa cápsula, eu abri ela aqui já. Aqui internamente ela vai essa membrana, junto com essa molinha aqui, esse suportezinho. E olha o que acontece, é muito comum nesses veículos que utilizam esse sistema de membraninha, rasgar a membrana. E como é que eu falei, essa membrana é o que controla a pressão interna dentro do motor. E também os gases aqui. E o que acontece, quando ela rasga, ela acaba succionando o óleo que está aqui dentro, o óleo que está em vapor aqui dentro, e joga para essa mangueirinha. Essa mangueirinha ela está conectada, vou pegar aqui, que seria essa mangueira aqui, ó. Se a gente vê, ela está conectada diretamente aqui no coletor de admissão. Então ela vai puxar o óleo por aqui e esse óleo acaba entrando para dentro, todo para dentro do motor, é queimado junto com o combustível lá dentro da câmara de combustão e sai pelo escapamento. E nesse caso aqui estava saindo bastante, que nem eu já tinha comentado. Daqui a pouco a membraninha vai chegar nova, A Sabó já está fabricando, eu vou mostrar para vocês como é que vem. Muito legalzinho, o kit já vem com todos os anelzinhos, juntando de válvula, membrana. A gente vai montar. E outra coisa, a GM em si, você não consegue comprar somente essa membraninha ou essa cápsula. Ela só quer vender a tampa de válvula completa. Se eu não estou enganado, custa em torno de uns R$1.000 uma tampa de válvula dessa. Mas aqui fora a gente já encontra no mercado, acho que custa R$100, eu vou ver lá depois quando chegar no distribuidor, em torno de R$100 o kit inteiro da Sabó para você efetuar a troca apenas da membrana e não da tampa completa. Outra coisa que a gente vai fazer aqui nesse veículo, já aproveitando que o carro está com 92 mil quilômetros, nós vamos efetuar a troca das correias do motor. E eu queria falar um pouco mais do ponto aqui do Cruze. No caso do Cruze, nós temos os pontos das polias. Essas polias elas são variáveis e se você soltar, elas são loucas, elas não têm chaveta. Mas quando você vai efetuar a troca dessas correias, não necessariamente você precisa soltar as polias. Nesse caso não, você pode fazer sem tirar a tampa de válvula, porque aqui atrás vai uma ferramenta também para travar. Então vamos começar. Virabrequim, pistão no ponto morto superior, todo para cima. E aqui no virabrequim a gente tem a marca, olha lá, aquela setinha no risco. Então aqui a parte inferior do motor, que é o virabrequim, está no ponto. O ponto superior dos eixos comandos, ele é feita a fasagem através dessa outra ferramenta aqui que ela encaixa aqui atrás do comando. Então ela tem uns rasguinhos, se a gente notar, ela encaixa tanto nos dois comandos. Então esse aqui é o ponto dos comandos de válvula. E a gente tem o ponto da polia, que eu falei, essas polias elas são bobas e você também tem que colocar no ponto. Diferente de outros modelos, que nem aquela BMW que a gente mexe muito aqui, a polia você pode montar em qualquer posição, para cá, assim. No caso do Cruze não, ela tem o ponto também. E existe essa outra ferramenta aqui para você colocar lá no ponto. Então aqui a gente tem as duas bolinhas e elas ficam casadas aqui com esses rebaixos da ferramenta. Aqui informa que está no ponto. Aqui a gente já efetuou toda a limpeza, está tudo bem limpinho, estava bem empoeirado. Sempre quando for trocar a correia dentada, efetuar a limpeza, tirar toda aquela poeira, para você ter a maior durabilidade e não contaminar a correia dentada nova que você vai colocar. No caso aqui da correia dentada, as peças já chegaram. A gente está utilizando a correia de acessórios, que é a correia externa da Gates. Uma outra coisa legal, isso aqui é o rolamento da correia externa. Você consegue comprar tudo completo desse jeito, só que o valor é muito mais alto do que você trocar somente esse rolamento aqui. O rolamento é original,
da NSK. Então você consegue só trocar esse rolamento, então você gera um custo menor para o cliente. E a gente vai colocar também a mesma marca, ó, NSK, que é esse rolamentinho aqui novo. E o kit da correia desse carro é muito legal, também a gente vai trabalhar com o kit da Gates. Por que esse kit é muito legal? Porque ele já vem com todos os parafusos, além dos rolamentos, ó, o rolamento tensor, ó, da Litens, o original, o rolamento guia. Ele vem com o parafuso do virabrequim, né, que precisa ser trocado porque ele é dado um torque angular nele. Então todo parafuso que sofre torque angular, ele sofre a deformação e a necessidade de você trocar ele para ter o correto aperto posteriormente quando você for fazer. E os parafusos, ele também já vem os parafusinhos novos de fixação dos rolamentos, tanto do tensor como do guia. Aqui as ferramentas que a gente está utilizando, temos aqui a ferramentinha da Raven. Finalizamos a montagem da correia dentada, já trocamos a correia externa, já torqueamos os parafusos. E outro detalhe aqui sobre esse kit aqui da Gates, ele vem, olha que interessante, ele vem o manual também do ponto e dos torques de aperto dessa correia dentada específico desse kit. Mas também a gente tem, não tinha mostrado, o Dr. Iê, né? O Dr. Iê também fornece para nós, olha lá, o ponto aqui das duas polias dos comandos. Temos aqui também o ponto inferior, o torque, ó, 95/45 mais 15, que esse aqui é desse parafuso que a gente já substituiu. Fizemos o torque aqui com o torquímetro e o torque angular, né? Essa ferramenta aqui é que vai fazer o torque angular, né? Então já torqueamos esse parafuso. Um outro detalhe, deixa eu baixar aqui. Ó, é que tá um pouquinho fora que virou, mas a polia externa também tem um ponto, não tinha mostrado, só tinha mostrado internamente, mas a polia externa também tem um ponto, ó. Esse detalhe deve casar com esse detalhezinho aqui, que conforme eu fui apertar ele vira um pouquinho o motor. E o detalhe também da ferramenta que vem para você poder travar, ó, cadê? Aqui, ó. Essa ferramenta também vem no kit da Raven para você poder travar o volante, ela encaixa ali certinho na grimalheira do volante. Você tira um parafuso aqui de fixação da transmissão e coloca ela para você poder fazer o correto aperto. Chegou também o kit da junta tampa de válvula desse veículo, que é a da Sabó, a 75262. E olha que interessante, ela já vem com o diafragma novo, esses anéis de vedação, que são esses daqui, desse componente aqui, que é um que vai aqui e o outro redondinho daqui, além da junta tampa de válvula nova. Então a gente vai montar a cápsula aqui do diafragma e vou colocá-la no lugar para vocês verem como ela fica montada. Mostrar o detalhe do diafragma. O diafragma então ele vai dentro dessa cápsula. Primeiramente vai o diafragma, depois vai esse suportezinho aqui dele, vai a mola e agora a gente só vira aqui e encaixa para fechar a cápsula. Após a montagem do diafragma, ele fica aqui dentro, você monta na tampa de válvula esse componente que vai aqui, onde ele já tem todas as travas dele. Simplesmente é só descer e apertar. E chegou para nós uma Mercedes Classe B, onde iremos efetuar a manutenção do freio dianteiro e do freio traseiro. Esse lado a gente já montou as peças novas, depois eu vou voltar e vamos ali do outro lado para mostrar ainda desmontado. Vamos mostrar como é que a gente efetua esse tipo de manutenção aqui na oficina. Então aqui a gente está com as peças, coloquei tudo aqui separadinho para a gente poder notar. Aqui a gente está trabalhando com discos novos, vamos colocar 2 discos novos, tanto traseiro como o disco dianteiro. Aqui estão os discos velhos. A gente está utilizando aqui os discos novos da marca Zimmermann, tanto dianteiro como traseiro, né, fabricado na Alemanha. E temos aqui também as pastilhas, estamos utilizando a pastilha da AT, também fabricado na Alemanha, pastilhas originais. Mas vamos começar pelo disco, falando um pouco do disco. O disco, a gente percebe que esse disco da Zimmermann é um disco muito diferente dos outros. Por quê? Porque ele vem com esse processo que no caso eles chamam, tem até escrito aqui na caixa, ó, de Coat Z, que é uma espécie de uma pintura anticorrosão. É um disco muito bonito.
É até meio estranho, porque quando você vai dar a primeira freada nele, ele dá umas craqueladas, você escuta a tinta aqui craquelar, quebrando na superfície onde está tendo o contato da pastilha. E por que a gente está substituindo os discos? Se a gente pegar, eu deixei ele aqui até na posição, ó, Made in Germany, aqui ó, espessura mínima, 7 milímetros. Vamos pegar aqui o disco velho que eu deixei aqui de pé e vamos medir ele aqui. Se a gente notar que ele está com aproximadamente 7,5 por aí. Mas se a gente vê, olha, o parquímetro não está totalmente ainda encostado na superfície do disco. Ó. A gente nota que ele tem um pequeno vão ali. Então, por que está sendo substituído esse disco? Pelo fato que ele, se a gente for dar um passe nele, que é retirar uma fina camada de material, ele vai ficar dentro da espessura mínima de segurança, ou talvez abaixo. Por isso está sendo substituído. A mesma coisa para o disco dianteiro. A gente tem o disco dianteiro, que tem ó, espessura mínima 22,4. Esse aqui até aparentemente tá um pouco melhor, está em torno ó, de 24 milímetros. Mas a mesma coisa acontece que as superfícies não estão totalmente paralelas. Olha a folga que tem no parquímetro. Elas estão totalmente, não estão planas, né? Então aqui também, se a gente fosse retirar uma camada de material para dar o passe para correr o correto assentamento da pastilha, porque nada mais é do que a retífica, que consiste? Você tirar uma fina camada de material para você ter uma superfície plana novamente, que nem um disco novo, para você ter o correto assentamento da pastilha, não causar ruído, entre outros fatores. Então, discos sendo substituídos novos, pastilha de freio, né, que eu já falei aqui, a da AT, Made in Germany, a original do veículo, ela é ó, TRW que fabrica a original da Mercedes-Benz, a pastilha original, né, a gente está colocando a da AT alemão. Uma coisa muito legal dessas pastilhas aqui, tanto a dianteira como a traseira, que ela já vem com as molas também. Essas molas aqui que é super importante para a fixação da pastilha e também eliminar ruído, não causar ruído quando você freia. Então esse kit ele já vem com essas molas também. Então a gente colocou ó, as molas novas aqui. E por que o cliente trouxe para efetuar a manutenção do freio aqui? Porque se a gente notar, aqui a gente tem a pastilha dianteira, esse carro só tem um sensor na pastilha dianteira direita. E se a gente notar, olha o sensorzinho aqui. Esse aqui é o sensor da pastilha. Olha, ele já chegou a pegar no sensor da pastilha e rompeu aqui o fiozinho. Então foi necessário também a substituição do sensor. Então a pastilha dianteira está bem gasta. Aqui a gente está com a pastilha nova. A diferença de espessura da pastilha, tanto dessa para essa aqui. A traseira em si não estava tão gasta, mas o cliente optou por fazer a traseira também. A gente tem em torno de um pouquinho menos de meia vida da pastilha traseira. Né, o sensorzinho também, esse sensor a gente colocou da marca AT, que eu já, como ele é do outro lado, já está montado, já vou mostrar para vocês. E eu queria falar aqui sobre a manutenção dos cavaletes, né? São diversos carros que utilizam esse tipo de sistema, vai depender do seu veículo, mas sempre quando tiver esse sistema de pino deslizante, é muito importante você fazer o quê? Tirar os pinos, efetuar a correta limpeza aqui do furo, dos pinos, ver se eles não estão oxidados, comidos, e só depois de toda a limpeza, tudo, você fazer a lubrificação com a graxa também correta, uma graxa que ela aguenta elevadas temperaturas, pois aqui é o sistema de freio, então ele aquece bastante. E também uma graxa que não ataque principalmente essas coifas, essas coifas de proteção aqui dos pinos. Então para quê? Aqui na oficina a gente trabalha com essa graxa, ó, da Techstar, uma graxa também alemã. Essa aqui a gente principalmente usa para lubrificar esse pino. Então aqui, ó, tá a graxa amarelinha, a gente já fez toda a limpeza e lubrificou. E também a gente utiliza essa graxa da Jurid. Essa aqui normalmente a gente utiliza mais aqui, no guia, onde vai correr as pastilhas. Por quê? Porque ela realmente tem... Ela já tem um pincelzinho, então facilita na hora da gente passar aqui nas pastilhas. Então, sendo feito esse serviço aqui, esse processo aqui já está pronto. Outra coisa que a gente utiliza
antes da montagem, sempre aqui na parte das costas das pastilhas, a gente utiliza esse spray, que é um da Loctite, um silenciador de freios, que ele vai criar uma camada, uma espécie de uma camada, uma borrachinha aqui, justamente para quê também? Para não causar ruído, porque o ruído, aquele apito que a gente escuta, ele é devido à vibração da pastilha, né? Então a vibração da pastilha causa o ruído. Então todos isso aqui, a troca dessa mola que vem junto com a pastilha, tanto dianteira e traseira, a pintura da pastilha com esse spray, é justamente para a gente tentar eliminar os ruídos provenientes da vibração da pastilha. Então aqui a gente tem, ainda está desmontado o sistema. Aqui eu já lixei. Outra coisa importante também é a gente sempre efetuar o lixamento aqui dessa superfície, tirar todas as impurezas, porque na hora que você colocar o disco, vou pegar um disco aqui, peraí. Vou pegar o disco novo. Na hora que você colocar o disco, olha, ele vai apoiado naquela superfície. Então, se tiver qualquer sujeirinha ali atrás, pode causar uma espécie de um empenamento no disco, né? Ele vai ficar deformado naquela posição. Então, sempre deve ser efetuado o lixamento, a correta limpeza do cubo de roda onde vai apoiar o disco, tanto dianteiro como traseiro. Aqui, ó, tá vendo? Eu não lixei ainda, tá bem oxidado, e também não lavei. Aqui na oficina a gente sempre lava o sistema de freio. A gente nota que esse freio aqui de estacionamento, esse carro ele possui freio de estacionamento com lona. Alguns modelos vai direto na pinça e esse aqui é na lona. Dificilmente essa lona tá ruim. Então aqui a questão da revisão aqui, da manutenção, é simplesmente a limpeza. A gente utiliza aqui um limpa-freios, onde, olha, cria uma espécie de espuma. Então o que acontece? A gente deixa agir um pouco aqui. E por que a gente tem que utilizar esse produto? Porque esse produto ele não vai agredir aquela lona. Normalmente essas lonas ela tem como base papel, né, celulose. E o que acontece? Se você utilizar um outro tipo de produto ou lavar com gasolina, você vai estar agredindo a lona e danificando o material de fricção. Então a gente utiliza esse produto e depois a gente com um pincelzinho, eu vou pegar o pincel aqui, eu esqueci, o pincelzinho, a gente vai lavar tudo aqui, passar o pincelzinho. Como eu tô com uma mão só aqui, eu só vou passar uma água, porque depois para fazer o enxágue a gente utiliza a própria água, que também não vai agredir nenhum componente. Ó, aqui a gente já vê como tá ficando bem limpinho. Então aqui, como eu tô com uma mão só, depois do vídeo eu vou fazer um novo processo, uma limpeza melhor, né? Que aí acaba, com uma mão só acaba ficando difícil aqui. Então, e após toda a montagem, limpeza, lixamento, lubrificação dos pinos guias, ela vai ficar deste jeito aqui, onde já foi feito todo o processo montado. Olha que coisa bonita, né? Esse disco ele fica muito bonito montado. Então, as pastilhas montadas, tudo lubrificado, e os pinos guias também lubrificados. E aqui nesse caso a gente tem o sensor da pastilha também já substituído, onde ele vai aqui nessa posição. Finalizamos a montagem do Cruze, o motor já está em funcionamento e está perfeito, pois quando a membrana estava furada, além de fumaça no escapamento, a marcha lenta ficava totalmente quadrada. Então esse veículo já está pronto. A gente nota que também, ó, que não tem fumaça nenhuma no escapamento. Depois que a gente montou, a gente teve que dar algumas voltas com ele, pois o escapamento estava totalmente cheio de óleo, né? E demorou um pouco para a fumaça toda ser queimada e sair. Agora aparentemente não sai mais nenhuma fumaça. A classe B também já está pronta. Finalizamos a montagem dela. A gente nota aqui os discos de freio, tudo montadinho. E olha aqui, depois que você dá uma volta, sai aquela pintura aqui da pastilha. No começo tem que tomar até um certo cuidado, pois a pintura acaba interferindo um pouco na eficiência do freio. A partir do momento que ela sai,
vai começar a ter o assentamento da pastilha e o freio vai melhorando, tanto a dianteira como a traseira também. A gente percebe que tem alguns pontos ainda que a tinta tem um pouco de tinta ainda na superfície do disco. Agora falar um pouco de valores, né? No caso que esse cliente, a gente passou os 2 orçamentos para ele e ele optou por colocar tudo alemão, que seria o original do veículo. Aí eu fiz um resuminho aqui para mostrar para vocês. Aqui, esse aqui seria a peça genuína, comprada na concessionária, o valor bruto, sem desconto lá. Aqui está o que o cliente está pagando nessas peças aqui na oficina, tanto o disco como nas pastilhas. Então a gente tem aqui, ó, pastilha dianteira na concessionária é 881. Ele pagou aqui na AT, que é o original, 484. Pastilha traseira 826, ele está pagando 464. Os discos de freio a gente tem uma grande diferença. Os discos de freio dianteiro desse veículo na concessionária sai 2.078 e ele está pagando no da Zimmermann 935, praticamente R$1.000 de diferença com disco de mesma qualidade da concessionária. O traseiro também, praticamente R$1.000 de diferença, de 1.662 para 791. E no final das contas, ele tá, se fosse comprar todos esses componentes na concessionária, sairia 5.619, simplesmente para você trocar pastilha e freio dessa Mercedes classe B. No caso aqui, o cliente está pagando 2.758, colocando, igual eu falei, da mesma qualidade. A gente tem uma diferença de R$2.861, é uma coisa muito expressiva. E é claro, aqui o cliente ainda optou por colocar o do bom e do melhor, só não compramos na concessionária. Mas se você comprar ainda um disco da marca Fremax, uma pastilha jurídica, Breck, não sei se ela fabrica, você pode diminuir esse valor ainda de 2.700 para em torno de 1.600, R$1.700 aproximadamente de peça, né? Então aqui está a grande diferença de efetuar a manutenção de carros importados na concessionária e em oficinas independentes, onde a gente consegue uma qualidade de peça praticamente ou igual ao concessionário, o mesmo fornecedor que fornece para a concessionária, com um preço muito mais acessível. Esse carro já é um carro 2009, mas isso também se aplica a todos os veículos modernos, os veículos zeros hoje. Por isso que a gente recomenda o cliente sempre efetuar a manutenção na concessionária quando o carro é zero, aquela troca de óleo, filtro, porque isso não tem tanta variação de valor no valor das peças que a gente coloca aqui, porque o óleo e os filtros são da mesma qualidade, são valores agregados pequenos e acaba ficando o mesmo valor no final. Agora, a partir do momento que você começa a ter itens de desgastes, a parte de freio, algumas outras coisas, o custo das peças na concessionária é muito caro. Por isso que é o legal você procurar uma oficina independente e efetuar essa manutenção fora da concessionária, que você vai ter uma grande economia e colocando peças da mesma qualidade da concessionária. E a gente vai finalizando esse vídeo aqui para não ficar tão longo. E se vocês estão gostando do nosso canal, não deixe aí de se inscrever e também dar curtir esse vídeo. E a gente fica aqui com o nosso muito obrigado.